Como os católicos devem votar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Thomas More, rogai por nós. Você já parou para pensar se é possível votar como católico de verdade? Ou se no fundo a gente só escolhe entre opções sem um critério claro? A verdade é que muita gente está perdida. Alguns dizem que a fé não tem nada a ver com política, outros tentam encaixar a igreja em ideologias prontas, direita, esquerda, centro. Mas e se nenhuma dessas opções for suficiente? E se a igreja já tiver uma forma própria de olhar para a política? Existe algo chamado doutrina social da igreja. Não é ideologia, não é um partido e também não é neutra. É uma forma de enxergar a sociedade a partir da verdade sobre o homem e do bem comum. Para a igreja, ensinar e difundir a doutrina social pertence à sua missão evangelizadora e faz parte essencial da mensagem cristã. Eu sou Pedro, católico, fiel leigo, casado, pai de 2 filhos e me sinto chamado à vida pública. E diante disso, precisei me fazer uma pergunta muito concreta. Como escolher um partido político sem trair a minha fé? Foi isso que me levou a estudar os documentos da igreja e olhar com atenção os partidos políticos do Brasil. São João Paulo II, em um documento chamado Christi Fidelis Laici, sobre a missão dos fiéis leigos no mundo, diz o seguinte no parágrafo 42. Os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui com vocês. Nos próximos vídeos, eu vou analisar os partidos políticos brasileiros à luz de critérios objetivos da doutrina social da igreja. Afinal, em todas as eleições, somos obrigados a escolher entre candidatos e partidos que acertam em algumas coisas e erram em outras. É por isso que todo partido político defende algo que podemos apoiar, enquanto também defende algo que consideramos problemático. Então, o que fazemos? Em vez de nos afastarmos do processo, precisamos formar melhor nossa consciência e priorizar melhor nossos valores, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, justiça social. E esses princípios da DSI, eles se manifestam mais objetivamente com questões relacionadas à vida humana, como aborto ou eutanásia. Essas são áreas em que a dignidade da vida humana é muitas vezes negligenciada ou até mesmo descartada. E os últimos anos têm mostrado verdadeiro retrocesso para os católicos. Por isso, qual partido fará mais para proteger os mais vulneráveis? 2. Liberdade religiosa. A Constituição da República, no artigo 5º, inciso 6, protege o livre exercício da religião, e isso precisa ser preservado. À medida que o secularismo avança no nosso país, tem sido cada vez mais fácil restringir a liberdade das pessoas de exercerem a sua religião. Então, qual partido vai fazer mais para preservar essa liberdade? 3. Matrimônio. Nos últimos anos, o conceito de casamento foi redefinido, abalando a base tanto da família quanto da sociedade. A doutrina social da igreja prega que a família deve ser preservada sobre qualquer outra comunidade e sobre a própria realidade estatal. Qual partido melhor representa e promove a vida familiar? 4. Pobreza e miserabilidade. O Brasil é um país onde grande parte da população é pobre ou depende de programas sociais para sobreviver. Quais partidos apoiam as necessidades do pobre e buscarão eliminar os fatores que levam as pessoas à pobreza? 5. Falta de segurança e violência. Embora as taxas de criminalidade violenta venham caindo desde 2017, ainda há muito a ser feito. Quais são os partidos políticos que priorizam a promoção da paz? 5 questões críticas que, infelizmente, não podem ser respondidas a favor de nenhum partido. Então, o que fazemos quando ainda enfrentamos esse dilema? Quando um partido pode ser excelente para combater o aborto, mas péssimo para defender os pobres. Quando o outro pode fazer maravilhas pela segurança pública, mas prejudicar a liberdade religiosa. Considerar 3 princípios gerais. Primeiro, é essencial lembrar da nossa responsabilidade de respeitar a dignidade da vida humana. No capítulo 1 do Gênesis, lemos que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que toda vida possui um valor indelével. Nosso valor não vem do que fazemos, mas do que Deus fez em nós, por sermos filhos de Deus. Isso significa que todos os seres humanos, independentemente de raça, nacionalidade, religião, riqueza, idade, utilidade ou até comportamento, possuem certos direitos que devem ser protegidos. Toda vida importa. E já que toda vida importa, temos que ter atenção ao segundo ponto, o bem comum. Como seres humanos, somos criaturas sociais, interligados na sociedade, dependentes uns dos outros. A forma como agimos individualmente afeta as pessoas ao nosso redor. Por isso, quando participamos da política, não é permitido buscar benefícios apenas para nós mesmos. Devemos considerar como a política afeta a sociedade como um todo, com atenção especial aos pobres e vulneráveis, aqueles menos capazes de se defender. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios pessoais para que outros também possam prosperar, porque temos a responsabilidade de formar nossa consciência e participar da vida cívica da nação. Isso exige diversas considerações com os ensinamentos da própria igreja. Embora nossas consciências sejam profundamente pessoais,
espirituais, elas devem estar orientadas para as realidades da revelação divina, encontradas no tripé da nossa fé, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Esses ensinamentos não podem ficar no vazio, mas precisam ser vividos, o que significa compreender os problemas concretos do nosso tempo. É nossa responsabilidade conhecer não apenas os problemas que o mundo enfrenta, mas também garantir que estamos nos informando por meio de fontes mais confiáveis, para que sejamos guiados por fatos, e não por manipulação ou fake news. Nosso objetivo não é derrotar inimigos, mas buscar construir juntos um mundo melhor, algo em que nossos representantes eleitos podem nos ajudar, razão pela qual nosso dever cívico começa com voto, mas não termina nele. Não existem partidos políticos perfeitos, então não há grandes problemas em votar em partidos com posições problemáticas em alguns aspectos, se você está votando nele por suas posições virtuosas em outros aspectos. Votar em um partido não é endossar tudo que ele faz, mas sim pesar os prós e contras da legenda e dos seus candidatos, reconhecendo que ainda haverá muito trabalho a ser feito, independentemente de quem seja eleito. Como católicos, devemos formar nossa consciência, votar em quem acreditamos que fará o maior bem possível e depois trabalhar intensamente para corrigir os erros. Ou seja, analisaremos os partidos políticos brasileiros não com base em opiniões pessoais, mas com base nos estatutos de cada um deles e no que a Santa Igreja Católica ensina. Se a fé orienta a nossa vida, ela também precisa orientar nossas escolhas políticas. Se isso faz sentido para você, acompanhe essa série e envia também para um amigo católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.